Top 1 Azeite de oliva. O azeite de oliva. A oliveira foi cultivada pela primeira vez no Mediterrâneo há cerca de 6.000 anos, e o azeite de oliva é uma das gorduras culinárias mais antigas da história humana. Os minoicos em Creta foram dos primeiros a prensar azeitonas para extrair óleo, e o utilizavam para alimentação, medicina, cosméticos e combustível para lâmpadas. Na época do Império Romano, esse óleo era frequentemente usado como forma de moeda, e os romanos espalharam o cultivo de oliveiras por todo o império. A palavra oil, em inglês, na verdade remonta à palavra grega para azeite de oliva, especificamente devido à importância do azeite no mundo mediterrâneo. Quando se prensa azeitonas, a primeira coisa que sai extraída puramente por pressão mecânica sem calor ou produtos químicos é o óleo de maior qualidade. Se esse óleo atender a critérios químicos rigorosos, especificamente uma acidez livre de no máximo 0,8%, e passar por uma avaliação sensorial sem defeitos de sabor, ele recebe o rótulo de extra virgem. Se passar por uma exigência um pouco menor de até 2% de acidez e tiver pequenas falhas de sabor, é apenas virgem. Esses são os dois únicos graus considerados não refinados. Qualquer outro rotulado, apenas como azeite de oliva ou azeite de oliva tipo único, foi refinado quimicamente para neutralizar defeitos, o que remove a maior parte do sabor e dos compostos benéficos no processo. O azeite de oliva extra virgem tem um sabor que varia muito dependendo de onde as azeitonas vieram e de quando foram colhidas. Se as azeitonas forem colhidas cedo, enquanto ainda estão verdes, o azeite costuma ser forte, um pouco amargo e meio herbáceo. Se as azeitonas forem colhidas mais tarde, quando estão totalmente maduras, o azeite é mais suave, macio e amanteigado. Na culinária mediterrânea, o azeite de oliva é um dos ingredientes mais importantes. É usado em pratos como o sofrito italiano, o gazpacho espanhol, a salada grega Horiatique e o fattoush libanês. Top 2 Manteiga. A descoberta da manteiga foi provavelmente um acidente. Antigos nômades carregavam leite em bolsas de pele de animal durante as viagens. E à medida que se moviam e sacudiam a gordura, se aglomerava e virava manteiga, tornando-a um dos primeiros alimentos processados da história humana. Na antiga Irlanda, a manteiga era tão valiosa que as pessoas a enterravam em pântanos de turfa para mantê-la fresca. O ambiente frio e com pouco oxigênio a preservava por anos e até mudava seu sabor. Nas histórias hindus, o deus Krishna é conhecido como o ladrão de manteiga, porque adorava roubar manteiga quando criança. Curiosamente, os romanos a rejeitaram em grande parte em favor do azeite de oliva, pois era associada às tribos bárbaras do norte. A manteiga é feita de gordura, água e uma pequena quantidade de sólidos do leite. A maioria das manteigas tem cerca de 80% de gordura, cerca de 16% de água e um pouco de proteína e açúcar do leite. É isso que lhe confere sua textura cremosa e sabor rico. Ela também ajuda os produtos assados a crescerem e terem um sabor melhor. Mas por conter água e sólidos do leite, queima com facilidade. Se você aquecer a manteiga demais, ela começa a dourar e depois a queimar. É por isso que a manteiga é melhor para cozimentos em fogo baixo a médio, como refogar ou finalizar um prato, e não para frituras por imersão. A manteiga tem sido especialmente importante na culinária ocidental, principalmente na França, onde é usada em muitos molhos clássicos. Algumas pessoas têm dificuldade em digeri-la devido às proteínas e ao açúcar do leite. Ela também estraga se for deixada fora da geladeira por muito tempo. Mesmo assim, uma boa manteiga ainda é difícil de superar. Ela tem um sabor muito rico e levemente adocicado, que é difícil de substituir totalmente. Top 3 Óleo de coco. O óleo de coco tem sido uma parte fundamental da vida no Sudeste Asiático e no Pacífico Sul por milhares de anos. Em Fiji e nas ilhas da Polinésia, o coqueiro é chamado de árvore da vida porque fornece comida, água, remédios e materiais para a construção. O óleo de coco é extraído da polpa seca do coco, chamada copra, ou da polpa fresca do coco, dependendo do método. A forma mais valorizada é o óleo de coco virgem, que é extraído do leite de coco fresco, sem o uso de calor ou produtos químicos. Ele tem um aroma de coco doce, nitidamente tropical, e um sabor limpo que se mantém bem tanto no cozimento quanto no preparo de bolos e pães.
O óleo de coco refinado, feito de copra seca, passa por processos de desodorização e branqueamento que removem a maior parte do sabor e cheiro de coco, produzindo um óleo mais neutro preferido quando você não quer que o coco seja a nota dominante em um prato. O óleo de coco é diferente da maioria dos óleos vegetais, porque é composto majoritariamente por gordura saturada. Isso o torna sólido em temperatura ambiente e muito estável. É popular em dietas cetogênicas e paleo hoje em dia, porque possui gorduras de cadeia média, principalmente o ácido láurico, que o corpo usa como energia rápida. O cenário científico atual ainda é complicado com diferentes estudos apontando em direções opostas, mas a maioria dos nutricionistas diz que não há problema em consumir com moderação. É excelente para fritar, refogar legumes e assar como substituto da manteiga. Na culinária do sul da Índia e do Sri Lanka, o óleo de coco é usado em muitos pratos tradicionais, adicionando uma riqueza sutil que é difícil de replicar. Nas Filipinas é usado para fazer um prato chamado pinakbet, fritando legumes locais com pasta de camarão, e seu aroma é essencial para o resultado. Na panificação ocidental, ele também se tornou popular como um substituto vegano para a manteiga. Em Fiji, há uma lenda de que os cocos têm olhos e escolhem sobre quem cair. Dizem que ser atingido por um traz 3 dias de azar. Top 4. Azeite de trufa. O azeite de trufa deveria ter o gosto de trufas reais, mas a maioria desses óleos não contém nenhuma trufa de verdade. Geralmente é apenas um óleo comum combinado com um composto químico encontrado nas trufas. No entanto, as trufas reais têm centenas de compostos que lhes conferem um sabor profundo e terroso. O azeite de trufa costuma ter um sabor unidimensional e forte, às vezes até lembrando gasolina ou borracha. Tornou-se popular na década de 1980 e era uma maneira fácil de fazer comida barata parecer sofisticada, mas os chefes rapidamente começaram a odiá-lo. Anthony Bourdain disse que isso não é comida. Martha Stewart o chamou de horrível e sintético. Gordon Ramsay acha ridículo porque o cheiro pode dominar tudo o mais no prato. O azeite de trufa real existe, mas é caro e não dura muito. É feito deixando pedaços de trufas reais de molho em um bom óleo, mas o cheiro desaparece rápido. Alguns óleos de alta qualidade misturam trufas reais com um pouco de sabor sintético para que o aroma permaneça forte. Para saber se um óleo é real, procure o nome científico da trufa, como Tuber melanosporum, e evite rótulos que dizem apenas sabor de trufa ou aroma de trufa. O debate sobre o azeite de trufa chegou até o tribunal em 2017, quando uma empresa americana foi processada por sugerir que seu óleo continha trufas reais. Testes de DNA mostraram que era majoritariamente sintético. Apesar disso, as pessoas ainda o adoram em coisas como batatas fritas trufadas e pipoca tchê. Top 5 óleos de nozes e castanhas. A categoria de óleos de nozes abrange uma ampla gama de produtos distintos, cada um extraído de uma semente ou noz diferente e cada um carregando sua própria história e sabor. Geralmente são usados como óleos de finalização ou para cozimento em fogo baixo, já que seus delicados compostos aromáticos se degradam rapidamente sob calor intenso. O óleo de nozes é comum na culinária francesa e historicamente era a gordura de cozinha do dia a dia em algumas regiões. Usado da forma como o azeite de oliva é usado na Provence ou a manteiga na Normandia. O óleo de nozes prensado a frio tem um sabor rico, profundamente amendoado, levemente amargo e uma cor âmbar escura. É excepcional em molhos para salada, regado sobre queijos ou misturado em uma massa simples. O óleo de avelã vem principalmente da França e da Turquia, onde o cultivo de avelãs é expressivo há séculos. É muito aromático, com uma qualidade tostada que quase lembra chocolate, o que o torna notável em saladas mornas, sobremesas e qualquer coisa com chocolate ou café. Assim como o óleo de nozes é frágil e precisa de armazenamento cuidadoso. O óleo de semente de abóbora da Áustria e da Eslovênia é quase preto na garrafa e torna-se um verde vívido e profundo quando espalhado sobre uma superfície clara. Tem um sabor intensamente amendoado, quase tostado, e é usado na culinária austríaca como óleo de finalização em tudo desde sorvete de baunilha até saladas de batata.
O óleo de macadâmia vem do Havaí e da Austrália, onde as macadâmias foram cultivadas comercialmente pela primeira vez no século XIX. A noz em si é nativa da Austrália e era uma fonte tradicional de alimento para os aborígenes australianos. O óleo é suave, com um sabor amanteigado delicado e um ponto de fumaça relativamente alto para um óleo de nozes, tornando-o uma das opções mais versáteis para o cozimento real, e não apenas para a finalização. O óleo de amêndoas é semelhante em termos de suavidade e é muito utilizado nas tradições de confeitaria do Oriente Médio e do Sul da Ásia, bem como na confeitaria francesa. Top 6 Óleo de mostarda. O óleo de mostarda é uma gordura culinária fundamental no Sul da Ásia. Tem um sabor picante e pungente e uma cor dourada brilhante. Nos Estados Unidos e no Canadá, tecnicamente não é aprovado para uso culinário e é vendido apenas como óleo de massagem, embora cozinheiros domésticos de comunidades do Sul da Ásia o usem mesmo assim. O óleo é prensado a partir de sementes de mostarda, as mesmas sementes usadas para fazer o condimento. A Índia produz a maioria do óleo de mostarda do mundo, e a prática de cultivar mostarda e prensá-la para extrair óleo remonta a milhares de anos no subcontinente. Este óleo também desempenha um papel importante na cultura e nos rituais. Em cerimônias hindus e sikhs, é usado para acender lâmpadas, simbolizando a luz sobre as trevas. Em casamentos é usado em rituais pré-nupciais, para abençoar o casal. Nos invernos frios do norte da Índia, é usado em massagens para aquecer o corpo e aliviar as articulações. O óleo de mostarda cru tem uma pungência forte e aguda, que quase limpa as vias nasais. Essa agudeza é, na verdade, a razão pela qual os órgãos reguladores ocidentais têm hesitado em relação a ele. Quando o óleo é aquecido, sua agudeza abranda e se transforma em uma riqueza arredondada, amendoada e quase doce. Os cozinheiros indianos costumam aquecer o óleo até o seu ponto de fumaça antes de adicionar outros ingredientes, moderando deliberadamente essa picância crua. O ponto de fumaça é em torno de 480 graus Fahrenheit, tornando-o um dos óleos de cozinha mais estáveis ao calor disponíveis. Top 7 Óleo de canola. O óleo de canola é, na verdade, uma invenção bastante moderna. Começou como colza, uma planta cultivada, há milhares de anos na Ásia e na Europa. Naquela época, era usado em lâmpadas porque o óleo era muito amargo e até um pouco tóxico para comer. Durante a Segunda Guerra Mundial, o óleo de colza tornou-se realmente importante. As marinhas o usavam para lubrificar motores de navios, porque ele grudava no metal mesmo com vapor e água. Após a guerra, os navios mudaram para o diesel e a colza não era mais necessária. Mas nas décadas de 1960 e 70, pesquisadores canadenses desenvolveram um novo tipo de colza que era seguro para comer, e para diferenciá-lo da antiga colza, chamaram-no de canola, a abreviação de Canadian Oil. O óleo de canola tornou-se um dos óleos de cozinha mais consumidos no mundo nas décadas seguintes. O óleo é quase sem sabor e inodoro, o que é uma grande parte de sua força comercial. Ele não impõe nenhum caráter a um prato, tornando-se um fundo neutro para qualquer sabor. Seu ponto de fumaça é de cerca de 400 graus Fahrenheit, bem adequado para a maioria das aplicações culinárias, incluindo refogados, frituras por imersão e panificação. É relativamente barato de produzir, e é por isso que se tornou o padrão na produção comercial de alimentos. Nutricionalmente, o óleo de canola tem menos gordura saturada do que a maioria dos óleos e um bom equilíbrio de gorduras, ômega 6 e ômega 3. A maior parte dos óleos de canola nas lojas é altamente processada e às vezes parcialmente hidrogenada, o que não é ideal, mas as versões prensadas a frio ou por expulsão são muito menos refinadas. Não é sofisticado e algumas pessoas não gostam, mas cumpre o seu papel na cozinha. Top 8 Sebo. O sebo é gordura bovina renderizada e durante a maior parte da história humana foi uma das gorduras culinárias mais importantes do mundo. Antes de os óleos vegetais se tornarem baratos e amplamente disponíveis no século XX, fritar em sebo bovino era a norma em grande parte da Europa, América do Norte e além. Ele confere aos alimentos um sabor rico de carne e dura muito tempo e pode ser reutilizado mais vezes do que o óleo vegetal, o que o tornava barato e prático para restaurantes. O sebo é feito derretendo lentamente a gordura bovina bruta, tipicamente de perto dos rins, onde a gordura é de maior qualidade, coando as impurezas e deixando-a solidificar.
O resultado é uma gordura branca e firme com um cheiro suave, salgado e de carne bovina. Ele suporta frituras em altas temperaturas excepcionalmente bem e pode ser armazenado em temperatura ambiente por longos períodos sem ficar rançoso. Foi famosamente usado nas batatas fritas do McDonald's até 1990, antes que os fornecedores pudessem arcar com óleos vegetais puros. As pessoas costumam dizer que as batatas daquela época eram mais crocantes e amanteigadas, já que o sebo era usado. O interesse pelo sebo cresceu nos últimos anos, e o sebo bovino de alta qualidade de gado, alimentado com pasto, é agora vendido como uma gordura culinária especial por um número crescente de produtores. Restaurantes especializados em culinária tradicional de churrascaria, ou pubs e chips de estilo britânico, nunca deixaram de usá-lo. Top 9 óleo de algodão. Este é essencialmente o primeiro grande óleo de semente industrial e uma grande parte da antiga indústria de alimentos processados americana. Nos anos 1800, o algodão era cultivado principalmente por sua fibra e as sementes eram consideradas resíduos acumulando-se após o descaroçamento do algodão. Eventualmente, os processadores perceberam que poderiam prensar as sementes para obter óleo em vez de jogá-las fora. A produção americana de óleo de algodão cresceu rapidamente durante o século XIX. Mas o óleo bruto continha um composto tóxico chamado gossypol, que lhe dava uma cor e um gosto desagradáveis. Precisava ser processado para ser comestível, e é por isso que o óleo de algodão tornou-se um dos primeiros óleos a passar por refino químico industrial por volta de 1911. Os fabricantes de sabão, William Procter e James Gamble, estavam procurando uma alternativa mais barata às gorduras animais. Um químico alemão chamado Edwin Kaiser apresentou a eles a hidrogenação, uma maneira de transformar óleo vegetal líquido em gordura sólida. Isso permitiu que a P&G fizesse o óleo de algodão parecer e ter a sensação da banha de porco que lançaram como Crisco, comercializando-o agressivamente como uma alternativa moderna limpa e científica à gordura animal tradicional, em uma das campanhas de marketing de alimentos mais bem-sucedidas da história americana. O que a ciência ainda não entendia era que a hidrogenação parcial cria gorduras trans, que mais tarde seriam identificadas como significativamente mais prejudiciais à saúde cardiovascular do que as gorduras animais que substituíram. A Crisco foi posteriormente reformulada para remover as gorduras trans, mas a essa altura, o estrago de décadas de alto consumo já estava feito. Hoje, o óleo de algodão ainda é amplamente utilizado na produção comercial de alimentos, particularmente em lanches embalados, biscoitos salgados e produtos fritos. Em parte porque é barato e em parte porque sua estabilidade de sabor o torna bom para frituras, onde o óleo é usado repetidamente em altas temperaturas. Tem um sabor neutro suave e raramente aparece como um produto isolado nas cozinhas domésticas hoje em dia. Top 10 óleo de gergelim. O óleo de gergelim pode ser o óleo de cozinha derivado de plantas mais antigo do mundo. As pessoas na civilização do Vale do Indo o cultivavam muito e até o comercializavam com a Mesopotâmia por volta de 2500 a.C. Na antiga medicina indiana era muito especial. Conhecido como Talaja, ou o rei dos óleos, acreditava-se que acalmava o sistema nervoso e mantinha a pele saudável. O óleo de gergelim, claro, também chamado de óleo de gergelim, cru ou não torrado, é prensado de sementes de gergelim cruas. Tem um sabor neutro suave com apenas um toque sutil de gergelim e um ponto de fumaça relativamente alto em torno de 410 graus Fahrenheit. Este é o óleo de cozinha usado em algumas culinárias do sul da Ásia e da África. O óleo de gergelim torrado, às vezes chamado de óleo de gergelim escuro ou asiático, é prensado de sementes de gergelim que foram torradas e é um dos óleos mais intensamente aromáticos que existem. Tem cor âmbar escura e cheiro de gergelim torrado concentrado. Uma única colher de chá pode transformar um prato. Na culinária coreana, japonesa e chinesa, é usado quase exclusivamente como óleo de finalização e agente aromatizante adicionado ao final do cozimento ou regado sobre o prato pronto. As sementes de gergelim também contêm antioxidantes naturais, chamados sesamol e sesamina, que ajudam a tornar o óleo extraordinariamente estável e resistente à rancificação em comparação com outros óleos. Top 11 Ghee.
O ghee é um tipo de manteiga clarificada que se originou no Vale do Indo há milhares de anos. As pessoas precisavam de uma maneira de evitar que a manteiga estragasse no clima quente, então elas a cozinhavam lentamente. À medida que a água evaporava e os sólidos do leite se separavam e douravam, o que sobrava era uma gordura pura e de longa duração. O escurecimento dá ao ghee seu sabor amendoado levemente caramelizado e sua cor dourada. Uma grande vantagem que ele tem sobre a manteiga comum é que pode suportar um calor muito maior. A manteiga queima rapidamente, mas o ghee não, porque as partes que queimam foram removidas. Isso o torna bom para cozinhar coisas como carne, ovos ou vegetais em temperaturas mais altas, mantendo o sabor amanteigado. Ele também quase não contém lactose, então muitas pessoas sensíveis a laticínios ainda podem usá-lo. É extremamente comum em toda a Índia, onde também é usado em rituais religiosos e é um ingrediente-chave em muitos pratos como dal roti e doces. Uma maneira tradicional de fazê-lo, chamada bilona, envolve bater a manteiga fermentada à mão. Top 12 óleo de girassol. O girassol vem, na verdade, da América do Norte. Os povos indígenas já o utilizavam por volta de 3000 a.C. para alimentação óleo e até corante roxo. Quando os exploradores espanhóis o levaram para a Europa, nos anos 1500, as pessoas não o comiam no início. Elas o cultivavam principalmente porque ficava bonito nos jardins. Mas as coisas mudaram na Rússia nos anos 1700, quando a Igreja Ortodoxa Russa tinha regras durante a Quaresma que proibiam a maioria das gorduras e óleos. O girassol ainda não estava na lista por ser novo. Então as pessoas começaram a usar o óleo de girassol em seu lugar. Ele rapidamente se tornou popular, e nos anos 1800 a Rússia tinha uma grande indústria de óleo de girassol. O óleo de girassol é popular porque tem um sabor suave, cor clara, e pode suportar calor alto ao cozinhar. Existem diferentes tipos, mas alguns são feitos para durar mais e serem um pouco mais saudáveis. O óleo de girassol refinado é límpido e não tem muito cheiro, enquanto o óleo não refinado é mais escuro e tem um sabor mais rico, que é comum na comida do leste europeu. Para fazer esse óleo, as sementes são esmagadas e prensadas, ou às vezes processadas com produtos químicos. O que sobra é um material rico em proteínas usado como ração animal. No final dos anos 1900, o óleo de girassol tornou-se mais popular à medida que as pessoas tentavam se afastar das gorduras animais. E hoje, é um dos óleos de cozinha mais usados no mundo, com países como Ucrânia e Rússia produzindo uma grande parte dele. Na produção comercial global de alimentos, ele rivaliza com a canola como um dos óleos de fritura dominantes. Top 13 óleo de argan. Este óleo é produzido exclusivamente a partir das nozes da árvore de argan, uma espécie que cresce apenas em uma região específica do sudoeste de Marrocos, principalmente na área entre Agadir Essaouira e Taroudant. A árvore de argan adaptou-se às duras condições semiáridas desta região ao longo de milhares de anos, e seu cultivo está tão intimamente ligado à cultura berbere marroquina que as florestas de argan de Marrocos foram designadas como reserva da biosfera pela Unesco em 1998. Originalmente, o óleo era produzido por mulheres berberes usando um processo manual trabalhoso. O fruto do argan tem aproximadamente o tamanho de uma azeitona, com uma casca espessa polpa carnuda e uma noz dura por dentro. As nozes são quebradas à mão, extraindo as sementes que são então prensadas a frio para produzir o óleo. Um único litro de óleo de argan requer cerca de 30 quilos de fruta e aproximadamente 15 horas de trabalho. É por isso que o óleo de argan é um dos óleos comestíveis mais caros do mundo. Muitas vezes chamado de ouro líquido em Marrocos, o óleo de argan cosmético é produzido a partir de sementes não torradas e é usado em cuidados com a pele, cabelos e produtos de beleza. É leve e inodoro e absorve rapidamente. O óleo de argan culinário é feito de sementes que são levemente torradas antes da prensagem, o que produz um produto muito diferente. Um óleo âmbar quente com um sabor rico tostado, quase achocolatado, com notas de gergelim e nozes. É muito robusto e uma pequena quantidade adiciona muita profundidade a um prato. Na culinária marroquina, o óleo de argan culinário é usado em várias preparações tradicionais. Amlo é uma pasta espessa feita de óleo de argan, amêndoas e mel, frequentemente comparada à manteiga de amendoim,
e consumida no café da manhã passada no pão. Também é regado sobre o cuscuz, usado em saladas, e adicionado a vários tagines. O sabor é poderoso o suficiente para que seja geralmente usado como óleo de finalização, em vez de gordura de cozimento, pois o calor degrada seus compostos aromáticos distintivos. A produção de óleo de argan tornou-se economicamente transformadora para as mulheres berberes da região. Grupos cooperativos formados nas últimas décadas deram a milhares de mulheres rurais independência econômica e acesso a mercados que anteriormente não podiam alcançar. O boom global na demanda por óleo de argan, impulsionado tanto pelas suas qualidades culinárias quanto pelas suas aplicações cosméticas, transformou este produto altamente localizado em uma mercadoria internacional significativa. Se esta exploração dos óleos e gorduras mais essenciais do mundo mudou a maneira como você olha para a despensa da sua cozinha, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos revelando a história e a ciência culinária que muitas vezes permanecem escondidas atrás do rótulo. Vamos nutrir o futuro juntos. Nosso próximo mergulho profundo nos tesouros do mundo começará em breve.